Olá pessoal, estamos aqui para fazer o resumo da última aula do Godot. Lembrando que as aulas são por volta de 2 horas de aula e o resumo é de 20 minutos, então é uma passada rápida para aqueles que perderam saber o que foi tratado e para aqueles que assistiram e quiserem só reforçar, frisar melhor o conhecimento, poder ver através desse vídeo, tá? Só lembrando, nós estávamos no projeto. Essa aula é a aula da quinta-feira, dia 28 de outubro, tá? Nosso projeto estava nesse ponto, ele só não tinha o sapo dentro da cena, mas todos os carros já estavam na cena, tá? E já estavam os carros todos circulando para a direita e para a esquerda, em velocidades diferentes, em imagens diferentes, tá? Estava tudo completamente normal, certo? Vou fechar aqui. Deixa eu só ajeitar o meu som, que eu estou vendo que a gente não ouviu o som dos carros, porque na configuração do som a saída está no alto-falante USB e eu quero na áudio interno. Perfeito, para que a gente possa ouvir o som do jogo. Perfeito. Então nós estávamos nesse ponto, não havia esse sapo aqui. Então o que é que nós fizemos nessa aula? Nosso projeto, as cenas estão aqui, a cena principal, a cena do carrinho, né? Essa cena foi instanciada diversas vezes na cena principal através dessa opção de instanciar um arquivo de cena dentro de outra cena, de forma que nós fizemos o carrinho apenas uma vez e conseguimos multiplicá-los por 12 na cena principal, cada um funcionando independentemente do outro, né? Aí o que nós fizemos na aula de ontem? Nós criamos uma nova cena, fomos em cena, criar uma nova cena. Não foi incluir um nó na cena principal. Nós fomos em cena para criar uma nova cena. E nós criamos essa cena, que foi a cena do sapo. Essa cena do sapinho, tá? Uma cena de player, tá? Nós sabemos o que é. O objeto é um Kinemate Body 2D, certo? E dentro dele, um Animate Sprite, para que ele possa ter as suas animações, um Collision Shape, para que ele possa ter a sua colisão, a sua área de colisão. E nós incluímos um som do sapo andando e incluímos um som, ele gritando, o gritinho que ele dá aí na hora que ele colide com um dos carros, tá? Então, só lembrando, no Animate Sprite, nós definimos aqui os frames como novo Sprite Frame, clicamos nele, ele abriu aqui a área dos Sprite Frames e nós criamos 4 animações. Um ele olhando para baixo, um ele olhando para cima, que é um para quando ele for descer, um para quando ele for subir, um para a direita ou esquerda, que é a animação chamada lado, que nós vamos definir se é direita ou esquerda através do flip horizontal ou vertical, dando um true nele lá, e mudando a posição dele para a direita ou para a esquerda, tá? Vocês já sabem o que é isso. Eu vou localizar aqui essa animação lado. Vocês estão vendo ela aqui, né? Então, se eu dou um flip horizontal, ele virou para a esquerda, como vocês estão vendo aqui. Se eu tiro o flip, ele volta para a esquerda. Ele viraria para a direita com o flip, que ele originalmente é olhando para a esquerda. Então nós precisamos ter apenas uma animação de lado, e para um lado ou outro a gente só ativa, dá um true ou false no flip H para que ele possa mudar o lado que ele vai ficar, não é isso? Deixa eu voltar minha animação padrão para animação parado. E aí nós temos a animação parado, que é apenas um ícone. Lembrando que essas animações nós fizemos através do clicamos aqui, fomos nas imagens, selecionamos o Sprite Sheet, que foi um Sprite Sheet de 3 linhas e 3 colunas, e selecionamos a imagem que a gente queria, tá? Para colocar no Sprite Sheet. Isso vocês já fizeram, já conhecem, certo? Colocamos todas as animações aqui. Então, essa cena começou com Kinemate Body 2D, que é o objeto, o nosso player, que é o sapinho, a animação dele, as imagens dele com as animações, e a área de colisão dele, e 2 sons. Então nós fomos
lembrando que nós, na hora de gravar essas cenas, tá? Nós selecionamos a pasta das cenas para salvar direitinho. Se ele aqui não estava na pasta da cena, a gente bota a seta para cima e vem e seleciona a pasta certa para que o nosso projeto fique enxuto. Nosso projeto, lá na nossa pasta dos projetos, tá? No caso desse projeto aqui é Frog. As pastas estejam enxutas, tá? A pasta principal do projeto esteja limpa e cada objeto dentro das suas pastas específicas. As imagens na pasta de imagens, os scripts na pasta de scripts, as cenas na pasta de cenas. Então, na hora de salvar, nós sempre tivemos o cuidado de selecionar o caminho certo de onde gravar. No caso aqui era uma cena, nós gravamos aqui, que foi a cena do sapo, tá? Bom, e nós criamos o script para o sapo. Para a cena do sapo, nós criamos o script. Aquele script padrão de todo player com movimento nas 4 direções. Criou-se uma variável de eixo x e y, essa eixo x para verificar. Opa, deu falha aqui no meu computador, deu um travamento real. Olha que loucura. Eu vou parar essa gravação. Bom, nós reiniciamos o computador, tá? Normalizou, vamos continuar. Nós criamos uma variável de eixo x e eixo y, que é a variável que vai receber a velocidade a ser deslizado o personagem a partir da tecla pressionada. Criamos uma variável de velocidade, iniciamos ela com o valor 200, considerando que essa seria a velocidade ideal para o nosso sapinho. Nós vamos alterar aqui a partir do resultado que o jogo se comportar, para o sapinho andar mais lento ou mais rápido, para melhorar ou dificultar a dificuldade de atravessar a rua, tá? Essa variável SonSapo, eu não vou falar dela agora, porque ela foi tratada um pouco mais à frente. E esse sinal colidiu, vamos falar daqui a pouco. Mas eu vou corrigir aqui. No começo da aula nós criamos essas quatro variáveis. Eixo x e eixo y, que é as variáveis que vão definir o movimento, verificar as teclas pressionadas, né? A variável velocidade e tamanho da tela. Esse tamanho da tela, gente, nós já vimos em outra aula aqui, vamos só reforçar. Nós demos um get viewport height size. Isso aqui devolve o tamanho da tela para essa variável tamanho da tela. E ele devolve informação vector2, que é uma informação que contém coordenadas x e y. Então, o tamanho da tela tanto contém tamanho da tela .x como o tamanho da tela .y. .x é a largura, .y a altura da tela. Foi importante receber o tamanho da tela do sistema para que a gente possa observar se o sapinho já chegou no final da tela, tá? Para que a gente não deixe ele sair da tela. Por isso que nós criamos essa variável de tamanho da tela, para que ele vá até um canto e não soma lá para dentro. Se chegou no fim da tela, a gente vai fazer ele voltar e não passar para frente. Bom, nós criamos... sim, o tamanho da tela nós pegamos dentro do RID, porque precisa o programa estar rodando para ele reconhecer essa função viewport height size, tá? Então, por isso que veio para dentro do RID. Eu poderia ter colocado isso aqui, eu poderia pensar em colocar isso aqui fora logo. Variável tamanho da tela, tal. Mas não funciona. Só funciona quando o programa já está em ação. Por isso que ele tem que ficar dentro do RID, que é quando o programa já está sendo executado, tá? A função PhysicProcessDelta, que é a função padrão de um Kinematic Body 2D, tá? É a função do loop, que vai examinar quais as teclas estão sendo pressionadas para fazer o sapo andar. Então, eu documentei aqui, muito importante poder documentar o código. Você botar uma documentação, fica claro quando você for visualizar o código de que se trata esse assunto aqui. Então, fiz um comentário, movimento do sapo, só para documentar. O comentário sempre começa com o jogo da velha. E dentro do loop, que vai testar se alguém pressionou alguma coisa, a primeira coisa é zerar x e y, porque x e y só vão ser alteradas essas variáveis se alguém pressionar alguma coisa. Se ninguém pressionar nada, elas continuarão com 0. Então eu vou testando um por um. Se o input is action pressed, ou seja, se alguém pressionou
o right, ou seja, a seta para a direita, que essa variável aqui é input user, user input, ou seja, o input do usuário, que o usuário clicou de entrada lá para a direita. Se ele clicou a seta para a direita. Então, se a pessoa clicou a seta para a direita, a variável eixo x passa a conter a velocidade. Uma informação positiva. Por que positiva? Porque o sapo vai andar aqui. Se eu apertei seta para a direita, ele vai andar para a direita. E vocês sabem que o eixo x para a direita vai crescendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vai crescendo. E vocês sabem que andar para a esquerda representa diminuir o eixo x. Por exemplo, 1024, 1028, 1027, 1026, 800, 700, 600, 500. Fazer o nosso sapo andar para a esquerda é diminuir o eixo de x. É o eixo de x negativamente. E fazer ele andar para a direita é aumentar o eixo de x. É o eixo de x positivamente. Então, quando nós verificamos que a pessoa apertou seta para a direita, o eixo x vai receber essa velocidade positivamente. No caso, como nossa velocidade é 200, eixo de x vai ser 200. Animação, eu mudei para lado porque a animação lado, lá nas animações, contém o sapinho de lado, tá vendo? E no Animate Sprite, eu mudei o flip horizontal para true. Eu setei o flip horizontal, que é o espelhamento horizontal, para que o sapo olhasse para o lado direito, já que ele teclou seta para a direita. Expliquei isso agora há pouco no início do vídeo, tá? Então pronto. Se foi teclado para a esquerda, o eixo de x, porque teclar seta para a esquerda continua fazendo ele andar na horizontal. Só que agora andar para trás, então a velocidade é negativa, porque o eixo de x desse lado direito andando para a esquerda é diminuindo o eixo de x, é isso? Só relembrando, o eixo de x ele vai de 0, que é aqui, até o tamanho da tela, que é 1024. Então, se eu apertei seta para a esquerda e quero que ele volte, eu vou diminuindo o eixo de x. Por isso que a nossa velocidade, eu setei a nossa velocidade aqui. No caso de clicou seta para a esquerda, eu setei a velocidade negativamente. A animação continua sendo do lado e o flip horizontal é falso porque não precisa dar flip. Porque ele originalmente ele já é virado para a esquerda. Testei se ele tocou para cima. Se o cara apertou seta para cima, para o sapinho subir, o eixo Y, desculpa, aqui é down, para baixo, não é isso? Se ele teclou a seta para baixo, o eixo Y vai aumentar positivamente na velocidade, porque nós sabemos que na cena, aqui, tá? Nas coordenadas da tela, Y, que é essa linha vertical, para baixo, se ele for descer, é aumentando. Se ele for subir, é diminuindo, é negativo. Se for descer, é positivo, aumentando. Então, se o cara apertou seta para baixo, down, então o eixo de X, Y, aliás, o eixo Y vai mudar, vai conter a velocidade positivamente, aumentando, fazendo ele descer. A animação mudei para baixo e deu um flip vertical para ele olhar, para ele virar o corpo dele todo para baixo. E se ele clicou para cima, seta para cima, o eixo Y, eu vou mudar ele vai conter a velocidade negativamente. Porque para fazer ele subir, o eixo Y, aqui embaixo é 600 e ele vai voltando até 0, diminuindo. Por isso que a velocidade é negativa. A animação eu mudei para cima e o sprite flip é falso porque ele já é originalmente virado para cima. A animação cima, lá na animação, as animações, essa aqui, ó, ele de costa para a gente subindo. Para baixo é virado para a gente descendo.
tá? Então, continuando no script, bem, aqui nós testamos. Se o eixo de x é igual a 0 e o de y é igual a 0, depois de todos esses testes aqui, é porque ninguém teclou nada. Se o eixo de x começou com 0 e o de y começou com 0, ele não foi alterado dentro de nenhum desses if aqui, é porque não foi teclado nenhuma dessas setas. Então, como ninguém teclou em nada, eu informo que a animação é parado, que lá nas animações eu criei uma animação parado, que é só essa imagem aqui, ó, sem movimento, só um ícone. A animação é parado. O som do sapo eu dou um stop, já que ele está parado. E o tempo do som eu vou já falar disso para vocês. Caso contrário, ou seja, se alguém teclou alguma coisa, porque aqui diz assim, ó, se o eixo de x e y está 0, se essa variável está 0, 0, essas duas variáveis, é porque ninguém teclou nada. Caso contrário, ou seja, se alguém teclou alguma coisa, alguma das setas, aí eu vou dar um play, um som no play. Som do sapo eu vou dar um play, tá? Essa conversa tempo do som é só para dar um atrasozinho quando você estiver clicando nas setas, para ele não tocar o som uma vez atrás da outra instantaneamente, para que o som fique tipo uma parafusadeira, uma furadeira, para dar tempo o som acontecer. Então nós criamos uma variável tempo som sapo, contendo 20, que é o tempo que a gente vai decidir esperar. E nós botamos aqui, se nós sempre incrementamos o tempo som sapo para ele ficar aumentando, e sempre que ele chega a 20 ou maior que 20, aí sim é que ele dá um play, zero o tempo som sapo de novo. Isso quando a pessoa estiver teclando as setas, porque ele só vai entrar nesse else aqui se tiver sido se as setas tiverem sido pressionadas. Esse if testa se não foi teclado nada. Se não teclou nada, faça isso. Caso contrário, ou seja, se apertou alguma das setas, aí o tempo som ele sai incrementando, aumentando. Quando chega a 20, ele dá um play. Esse atraso, esse play, somente a partir de 20 contadores passarem aqui, 20 incrementos no tempo do som, é para dar tempo o som acontecer completamente e depois acontecer de novo enquanto você estiver pressionando a seta. Então nós viemos dar um movimento, né? Fazer o movimento do sapo. Já se testou tudo, se alguma tecla foi pressionada, já se preencheu a variável x ou y, caso alguma tecla tenha sido pressionada, né? E a gente dá um move and dislate. Nós sabemos que move and dislate, que é o que faz o nosso play se movimentar da forma correta, utiliza 2 vector 2. Primeiro vector 2, a gente coloca a alteração que vai haver no eixo de x e no eixo de y, tá? Essa primeira variável deve informar ele o quanto ele deve deslizar no eixo de x, que no caso, se a pessoa apertou seta direita ou seta esquerda, a gente incluiu na variável eixo x a velocidade ou positiva ou negativamente. Então o move slide aqui vai receber na área do vector 2, que recebe qual deve ser o movimento que deve ser feito no eixo de x. A variável aqui vai informar que é a velocidade. No eixo de y a mesma coisa. E o segundo vector 2 sempre 0,-1. Então aqui eu dou movimento, tá? E essa parte aqui é bem simples. Nós vamos ter um comando clamp para fazer isso, mas eu preferi mostrar primeiro sem a facilidade, para vocês entenderem, tá? A gente testa se a posição X dele já está o tamanho da tela menos 20, ou seja, se a posição X do sapinho, acho que está aqui, se ele veio e a posição X já está no tamanho da tela, que é isso aqui, menos 20, que é um pouquinho aqui para trás, se ele já chegou aqui, aí, se a posição da tela é maior, se a posição dele, a posição X do sapo, tá? É maior que o tamanho da tela menos 20, ou seja, se ele tá maior, se ele passou um pouquinho daqui, do tamanho da tela menos 20, eu digo que a posição X dele é o tamanho da tela menos 20, ou seja, eu forço ele a ficar parado aqui nessa posição. Mesmo que a pessoa aperte seta para a direita,
Se ele já está nesse ponto, passou desse ponto, ele volta para esse ponto. Mesma coisa no começo da tela. Se a posição X do carrinho for menor do que 20, do sapinho, que é aqui no começo da tela, mais ou menos aqui, se ele chegou já nesse ponto, tá? É menor do que isso, aí eu digo que a posição X dele é isso aqui. Ou seja, mesmo que ele tenda a sair da tela pela esquerda, eu volto ele para a posição 20, para ele ficar preso dentro da tela, nem ultrapassar o lado de lá, nem o lado de cá. Bom, definido isso aqui, nós aprendemos também na aula de ontem que a gente pode apertar o botão direito aqui em cima dessa cena do sapo que nós criamos e rodar a cena, fazendo com que rode apenas ela. A cena rode só ela sozinha, tá? Tá vendo rodar aqui, pronto. Sem rodar a cena principal. Então veja bem, eu tô aqui no sapo, eu vou andar com ele para a direita. Quando ele chega ali, ele não sai. Eu estou apertando seta para a direita, mas ele não sai, porque eu testo a posição que ele está para não deixar ele sair. Voltando para a esquerda, ele vem. Quando ele chega ali, chega na posição 20, ele não sai, porque eu testo lá. Se a posição já é menor do que 20, volte para 20. Então ele não consegue sair. Como do outro lado, eu faço o teste. Se a posição é maior do que o tamanho da tela menos 20, que é aqui, ele fica na posição do tamanho da tela é menos 20, então ele não consegue sair. E para cima e para baixo. Tá tudo pronto. Então nós aprendemos que eu posso testar só essa cena do sapo clicando aqui. Porque se eu clicar aqui, eu estou rodando a cena principal completa, tá? Para me testar do sapo sozinha, eu clico em rodar cena. Isso aqui nós aprendemos também nessa aula, que facilita o teste aqui da cena. Bom, criada essa cena do sapo, eu vou já daqui a pouco falar em colidiu. Criada a cena do sapo, nós viemos na cena principal e nós instanciamos a cena do sapo aqui dentro. Como é instanciar? Clica aqui nessa opção, instanciar um objeto, selecionamos a cena do sapo e clicamos em abrir. Automaticamente a cena do sapo veio para cá e nós arrastamos o sapo até aqui, onde nós queríamos que fosse o ponto de saída dele. Que quando eu der um play, ele vai começar desse pontinho aqui, tá? E nós testamos e vimos que ele está andando para a direita, para cima, para baixo. Nós testamos e vimos que ele não está saindo da tela, certo? Fizemos o teste completo. Essa parte da colisão foi feita depois, isso é o que eu vou mostrar agora, tá? Mas o movimento dele já estava perfeito, certo? Bom, instanciado o sapo aqui, o jogo já está basicamente pronto, ele já está se movendo, falta só ele perceber que bateu nos carros. Aí veio o principal da aula de ontem, que foi o quê? Deixa eu só olhar aqui se o som ainda continua funcionando, tá tudo certo. Foi o quê? No script do sapo, nós fizemos a seguinte coisa. Nós criamos a parte de colisão que vocês já aprenderam, que é bem simples. Depois de ser executado o Move and Slide, o Godot consegue recuperar informações sobre colisão, se o objeto colidiu ou não. Sempre logo após o Move and Slide, você pode testar a colisão. E é sempre assim. Cria um loop for. Aqui eu crio uma variável chamada lado, for lado em getSlideCount, count. Ou seja, do objeto do sapo, eu dou um getSlideCount que ele pega todos os cantos do meu collision shape. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele pegue cada pixelzinho ao redor do collision shape. Cada pixelzinho ele considera um dos cantos. Então ele pega toda a área do collision shape do sapo e vai botando em lado dentro desse for. E para cada pontinho desse, a gente verifica se teve colisão assim. Cria variável colisão é igual o getSlideCollision, né, do sapinho, né, sapinho.getSlideCollision do lado que o for está trazendo. De cada um dos lados do meu collision shape do sapo aí. Porque o for vai percorrer todos os lados do collision shape, todas as pontas dele. Então eu crio a colisão, eu recebo a informação
de cada um desse lado e testo. Se houve a colisão, aí eu emito um som que colidiu, que no caso é um grito do sapo, e vou informar a cena principal que houve uma colisão. Eu emito um sinal colidiu. Essa é a inovação da aula, dessa aula. Porque instanciar objetos foi na aula anterior. Emitir sinais é agora. No sapo, eu criei uma variável chamada sinal colidiu. Que não é variável não, é um sinal. Eu crio um sinal chamado colidiu. Esse sinal permite que eu mande informação, mande sinais com dados de uma cena para outra cena. Então eu criei um sinal colidiu. Quando eu crio o sinal colidiu, nessa área aqui em cima, no espectro, na parte nós, eu vou selecionar aqui o sapo, ele já passa a existir aqui, ó, colidiu, porque eu criei no meu código um sinal chamado colidiu. Então vou voltar para o código do sapo, tem aqui sinal colidiu, por isso que ele criou lá. Se eu fizer signal sinal teste, se eu for ver aqui no meu sapo, já passa a ter na área, no espectro, na área dos nós, na área de sinais, já passa a ter um sinal chamado teste que eu criei. Então, eu vou excluir esse sinal teste que eu botei lá só para vocês verem, tá? Não tem sinal teste. Eu criei um sinal colidiu. E sempre que houver a colisão, que eu perceber que houve colisão, eu vou emitir um sinal colidiu. Então, ele emite uma informação para esse sinal colidiu aqui. E como é que eu uso isso? Eu vou ensinar agora. Como eu botei um sinal colidiu aqui no código, sinal colidiu, e como no momento em que houve a colisão, que eu testei, que vi que teve colisão, eu emiti o sinal colidiu, o que é que eu vou fazer? Só um minuto, Cláudia. Tô não. Vamos lá. Como é que funciona? Eu venho na cena principal, no qual o meu sapo, a minha cena de sapo está instanciada aqui dentro, ó. Instância, cena sapo, tá vendo? Ó? E na minha instância, cena sapo, que está aqui dentro da cena principal, foi instanciado o sapo, veja, lá no espectro, lá na parte de nós, que ele tem o sinal colidiu. Quando eu aperto o botão direito e digo conectar, ele pergunta a quem eu quero conectar esse sinal. E eu escolho a cena mesmo e clico conectar aqui embaixo. Nesse instante, ele automaticamente no script da cena, ele vai criar uma função chamada um sapo, que é o meu objeto, colidiu, que é o nome do meu sinal que eu chamei de colidiu. Ele cria essa função aqui e dentro dela eu boto o que eu quiser. Sempre que o sapo colidir, ele vai pular para dentro dessa função. Então, só lembrando, no script do sapo, eu criei um sinal chamado colisão para existir o sinal, que é a forma de se comunicar com outra cena. E eu disse que na hora da colisão ele deve emitir um sinal colidiu, que é aquele sinal lá que eu criei, tá? Na cena principal eu vim em sapo e nessa parte de nós aqui, no espectro, na parte de nós, o sinal colidiu eu conectei, por isso ele aparece aqui conectado. E quando ele está conectado, ele vai aparecer no script da cena no qual eu o conectei. Isso quer dizer que quando houver uma colisão lá no sapo, ele vai emitir um sinal colidiu e quem está recebendo esse sinal é a cena. Porque eu peguei o sapo e conectei a cena. Como foi que eu conectei? Eu vim aqui no sinal colidiu, cliquei em conectar e escolhi cena, conectando esse sinal à cena. Então, ele na hora que houver colisão, ele pula para dentro dessa função que ele mesmo criou, logo que eu fiz a conexão. E o que é que nós fizemos aqui nessa função? A gente simplesmente pegou o sapo e jogou ele lá para baixo, para a posição inicial dele novamente. Então, quando ele colidiu com um dos carros, ele voltou
novamente aqui para baixo, tá vendo? Ó? Quando ele colidiu, ele voltou aqui para baixo. Deu um gritinho e voltou. O gritinho está marcado, está definido no próprio sapo, que ele aqui diz: se houver colisão, faça um som colidiu, que é o som do grito, e emita um sinal lá para a cena. E lá na cena, eu mandei o sapo para o lugar dele, para ele parar no lugarzinho certo dele. Então, o meu sapo não consegue mais atravessar se ele sofrer colisão. O jogo está muito avançado. Eu vou atravessando aqui, mas na hora que eu não conseguir der bobeira, ele volta lá para o lugar dele. Qual a próxima etapa da próxima aula? Nós vamos fazer com que sempre que ele consiga atravessar, ele ganhe pontos, e sempre que ele morra, ele perda vidas. Essa é a próxima aula. Então, a aula de hoje foi criar a cena sapo para instanciar ela na cena principal, com todos os métodos dele, verificação de setas, som quando ele estiver andando, grito quando ele colidiu, tá? Foi criado o script do sapo completamente e foi definido um sinal que permite que ele seja emitido e recebido lá na cena principal, porque a instância do sapo na cena principal está aqui, ó, conectada à cena principal. Isso eu expliquei agora detalhadamente. Então, a aula foi essa. Foi feito um grande avanço, porque a gente aprendeu a verificar a colisão e mandar mensagem para a cena principal para que o sapo volte para o cantinho dele sempre que colidir. Essa foi a aula de ontem, com uma observação importante. Quando nós estávamos testando o resultado da aula, nós percebemos que quando o sapo colidia com os carros, às vezes, ele afastava o carro da pista. Porque na colisão, o impacto, como o Godot respeita leis da física, no impacto, tanto o sapo sofria um movimento, como o carro também dá batida no sapo. E às vezes um carro afastava um pouco da pista e encostava no outro carro. E ficavam os dois presos, batidos um carro no outro. Então, quando se verificou isso, eu disse, vamos fazer uma mudança para que o tempo todo o programa esteja corrigindo o eixo Y dos carros, para que eles fiquem sempre na mesma linha. E eu fui fazer uma mudança, eu não pensei muito, foi rapidamente, eu ia criar uma montanha de linha de programação para fazer essa correção. E o Arthur foi muito mais perspicaz e deu a seguinte solução. Ele disse que ele colocou aqui no sapo no carrinho, na função read, que é quando o carrinho é feito, ele pegou uma variável que nós chamamos de eixo X. Isso aqui nada tem a ver com o eixo X lá do sapo, viu? Isso aqui é do carro. Ele chamou de eixo X e pegou a posição inicial do carro, que é em que ponto o carro estava. Porque quando nós definimos a cena, que nós instanciamos os carrinhos para cá, nós manualmente arrastamos ele para uma determinada posição. E cada um deles recebeu um eixo X. Tá? Eixo X, 79, 561 desse primeiro carro. Do segundo carro, eixo X, 112, 133. Do terceiro carro, que eu coloquei ele bem aqui, tá? Eixo X, 157, 585. Então, no script dos carros, foi a ideia do Arthur. Ele pegou a posição inicial do carro, o position, eixo Y do carro, no read, que é quando o programa começou a rodar. Então ele estava parado lá naquela posição porque ele não tinha saído do canto ainda. Ele pegou o eixo Y. E dentro do Physics Process Delta do loop, que faz o carro andar, ele sempre botou o carro no eixo Y novamente dentro do loop. Ou seja, mesmo que ele saísse do lugar no impacto com o sapo, como dentro do loop eu estou corrigindo a posição dele para essa variável, ele sempre vai estar na posição inicial
com relação ao eixo Y. Ele não vai afastar de lugar no eixo Y, porque quando o loop rodar aqui, ele toda a vida vai corrigir a posição no eixo Y do carro. Então, como isso foi corrigido no carro, na cena do carro, os carros instanciados aqui todos receberam a mesma correção. Então, foi uma contribuição muito bacana do Arthur, mostrou que ele está antenado e que ele tem uma capacidade de lógica de programação muito boa. Porque eu devia ter enxergado como ele chegou, eu ia fazer de uma forma muito mais complicada. E ele fez de uma forma muito mais otimizada. Parabéns aí ao Arthur, e o joguinho ficou pronto. Amanhã nós vamos trabalhar na próxima aula apenas a parte das pontuações, tá? E do fim de jogo. Esse foi o resumo da aula e eu espero que seja útil a todos vocês. Grande abraço.